Aleatório de hoje, nós vamos tentar consertar isto daqui. A encanação está toda quebrada. Quando puxa a água aqui vai soltar, vai fazer muita água saindo. Vamos tentar mostrar aqui. Se você já vê vazamento para todo lado. Está escapando por aqui. Está escapando por ali. Aqui fica mais fácil de ver. E acaba molhando todo o chão. Vamos trocar tudo isso. Bom, tudo que eu preciso para resolver o problema do vazamento está aqui. Eu comprei este sifão ajustável multiuso com copo, porque isso é bom, porque você pode depois fazer a limpeza de todos os materiais que possam cair aqui, para não precisar de cortar cano e fazer tudo isso que eu estou fazendo agora. Uma coisa importante é não fazer muito apertado quando você for fechar, porque ela é bastante flexível, assim, para poder fazer uma bolsa de água aqui para não subir cheiro. Mas eu não sei se vai ser possível fazer isso por causa da posição do cano, que é um pouco complicado. Depois eu vou fazer a descida do outro lado também com cano flexível. Bom. Você pode movimentar da maneira que você quiser, vocês já entenderam isso. Duas junções de cola e rosca de cano 40, porque eles vão se adaptar aqui, para poder encaixar na parte de dentro daqui. Então esta parte vai se encaixar aqui e a outra parte vai encaixar aqui. Então por isso é que eu vou utilizar cola plástica e fita adesiva rosca. Fita adesiva não, fita veda rosca. Normalmente essa ponta daqui ela vem com essa parte e você vai ajustar se é um cano de 48, se é de 50 ou de 40. Então eu cortei, essas partes aqui já foram cortadas porque o cano é de 40. Então para se adaptar e se ajustar é um cano de 40, porque ele tanto vai entrar nessa parte do T, porque eu vou utilizar essa parte do joelho também. Aqui eu utilizei essa cola de silicone acético, porque ela estava com vazamento e preferi utilizar isso aqui. Esta é uma cola especial, ela tem a duração de 10 anos. Então é uma cola muito boa para se fazer isso. Então está muito bem vedada, já fiz o teste. E agora vamos à montagem. Esta parte aqui é a parte que ela vai justamente ficar como a posição do ralo. Bom, uma coisa importante que eu não falei com vocês é para lixar antes de colar. Então eu tenho que utilizar a lixa para poder a cola pegar de forma melhor. E a parte de dentro também. Esse é o resultado que tem que ficar com essa arranhadura por dentro, que facilita pegar a cola. Vou fazer uma redução, porque esta parte aqui, ela vai entrar aqui dentro. Então tenho que reduzir de 40 para 38. Então é muito importante você fazer a posição primeiro antes de colar, porque depois que você cola e colou errado, você vai ter que cortar e fazer tudo de novo. Essa é uma boa posição porque vai se fazer uma quantidade de água no fundo que vai evitar de subir mau cheiro. Então essa será a posição final do nosso esquema de encanação. Vamos começar a colagem e colocar a fita rosca. Eu confesso que eu gosto muito de usar as coisas da Tigre, mas só que estava muito caro. Tigre está caro demais, hein? Esse Pisafix aqui estava menos da metade do preço. Então, bom, vamos usar a Pisafix. Com o próprio bico você acaba espalhando a cola. Lembra de alinhar bem. E uma coisa importante é tentar não fazer muito movimento de um lado e outro, senão acaba fazendo espaço e a água vai passar. E outra coisa, a cola é de secagem muito rápida. Você viu que já ficou começando a secar. Bom, enquanto seca, vamos começar a colocar a parte de rosca, da fita rosca. Que é esta daqui.
Lembre-se de sempre deixar as borrachinhas azul da parte de dentro, senão vai dar vazamento. Ó. Geralmente você vai dar umas 5 ou 6 voltas. Lembra de rosquear até o final. Deixa sempre para colar a parte de rosca no final. Rosqueia tudo que tem que rosquear, que é mais fácil. E no final você simplesmente vai colar lá em cima. É muito mais prático. E depois você ajusta a posição do sifão. Não precisa se preocupar com isso agora. E para rosquear é muito fácil. Passar a fita rosca, você vai prender com o dedo. E na primeira volta já está presa. Nem precisa esse tipo de chave de ferramenta, porque só com a mão já é o suficiente, já dá a pressão certa. Veio faltando a borrachinha daqui de dentro, mas ainda bem que eu guardei uma, ela está um pouco torta, mas bom, é melhor ter um pouco torta do que não ter nenhuma. Então, vamos colocar na parte de dentro. Agora colar a parte final. Essa parte aqui já está bem seca, vou botar outro silicone. Vou botar esse silicone aqui. Lembrando que deve esperar 24 horas para jogar água depois. Agora vamos esperar 24 horas para poder colar a parte final, porque se eu mexer aí, vai poder fazer vazamento e eu não quero isso. Então até amanhã. Bom, já estamos no dia seguinte, já fiz todo o resto da instalação. E agora vamos fazer o teste de vazamento, se vai vazar ou não. Vou tirar, o tanque está com uma boa quantidade de água. Vamos ver. Por enquanto está tudo normal. Ah, não está normal não. Está começando a vazar água por ali. Olha lá. Por aqui não tem vazamento nenhum. Está tudo seco. Mas o ralo está entupido. Ele não deu vazão. Agora eu tenho que desentupir o ralo. Eu vou tentar melhorar isso. Até daqui a pouco. Bom, com pouca quantidade de água ele se comporta muito bem. O mais importante é que essa parte aqui não foi afetada, não teve nenhum vazamento. Vamos ver se isso aí com esta limpeza não sei como chama esse aspirador de pó, vai funcionar bem. Vamos ver se com a tampa ajuda alguma coisa. Senão o jeito vai ser limpar essa tampa e aplicar o selador com silicone, aquele forte que dura 10 anos. Soltei agora a vazão toda da água. Não adianta, continua vazando. Então não é questão de limpeza, é questão realmente da capacidade de vazão do cano. Bom, vazou bem menos água do que antes, mas mesmo assim ainda vazou um pouco. Para solucionar, vou limpar isso bem limpado, bem limpo, e vou aplicar o silicone. Bom dia todo mundo, estou aqui enchendo o tanque para fazer o teste final. Eu fiz isso aqui também, para mostrar para vocês, porque essa parte, uma espécie de protetor do ralo, ela vai entrar ali, fica muito bem encaixada, é muito bom. Vou encher o tanque o máximo possível e aí eu vou abrir para ver a pressão. Vou mostrar como está a parte de trás. Eu limpei a tampa e passei o silicone de alta precisão, aquele que dura 10 anos. Vamos ver como se comporta. Daqui a pouco é bom. Bom, eu acho que essa quantidade de água já está suficiente. Vou deixar aberto para ver a vazão. E vamos soltar aqui.
Bom, não está vazando mais por ali. A vazão está muito boa. A água já está descendo quase toda. Vejo com as torneiras abertas. E voilà, está resolvido o problema. E lembre-se, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Au revoir, até logo!